Normas de Corregedoria. Capítulo I da Função Correcional. A Corregedoria Geral da Justiça é um órgão da cúpula direção do TJSP, presidido pelo Juiz Corregedor-Geral. Seção I das Atribuições. Artigo 5. A função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância, bem como na fiscalização da Polícia Judiciária, dos estabelecimentos prisionais e dos demais estabelecimentos em relação aos quais, por imposição legal, esses deveres forem atribuídos ao Poder Judiciário. É exercida, no Estado de São Paulo, pelo Corregedor-Geral da Justiça e, nos limites de suas atribuições, pelos juízes de primeiro grau. Parágrafo 1º. No desempenho da função correcional, poderão ser editadas ordens de serviço e demais atos administrativos de orientação e disciplina, corrigidos os erros e sancionadas as infrações, após regular procedimento administrativo disciplinar, sem prejuízo de apurações civis e criminais. Parágrafo 2º. As ordens de serviço e demais atos administrativos editados pelo juiz corregedor permanente serão encaminhados à Corregedoria Geral da Justiça para revisão hierárquica. Parágrafo 3º. Consultas sobre a aplicação ou interpretação destas normas de serviço serão apreciadas pelo juiz corregedor permanente, que, a requerimento do interessado ou de ofício se houver dúvida fundada devidamente justificada, submeterá suas decisões à Corregedoria Geral da Justiça. Subseção I da Corregedoria Permanente: Correições ordinárias, extra e visitas correcionais. Artigo 6. A função correcional será exercida em caráter permanente e mediante correições, ordinárias ou extraordinárias, e visitas correcionais. Parágrafo 1º. A correição ordinária consiste na fiscalização prevista e efetivada segundo estas normas e leis de organização judiciária. Parágrafo 2º. A correição extraordinária consiste em fiscalização excepcional, realizada a qualquer momento e sem prévio anúncio, e poderá ser geral ou parcial, conforme as necessidades e conveniência do serviço correcional. Parágrafo 3º. A visita correcional consiste na fiscalização direcionada à verificação da regularidade de funcionamento da unidade, do saneamento de irregularidades constatadas em correições ou ao exame de algum aspecto da regularidade ou da continuidade dos serviços e atos praticados. Parágrafo 4º. As atas das correições e visitas serão encaminhadas à Corregedoria Geral da Justiça nos prazos que seguem. E correição ordinária, até 60 dias após realizada. Segunda é correição extraordinária ou visita correcional, até 15 dias após realizada. Parágrafo 5º. A Corregedoria Geral da Justiça implementará, gradativamente, a correição virtual, com vistas ao controle permanente das atividades subordinadas à sua disciplina. Artigo 7. A Corregedoria Permanente será exercida pelo juiz a que a normatividade correcional cometer tal atribuição. Parágrafo 1º. O Corregedor-Geral da Justiça, com aprovação do Conselho Superior da Magistratura, poderá, por motivo de interesse público ou conveniência da administração, alterar a designação do corregedor permanente. Parágrafo 2º. Se não houver alteração no início do ano judiciário, prevalecerão as designações do ano anterior. Artigo 8. O juiz corregedor permanente efetuará, uma vez por ano, de preferência no mês de dezembro, correição ordinária em todas as serventias, repartições e demais estabelecimentos sujeitos à sua fiscalização correcional, lavrando-se o correspondente termo no livro próprio. Parágrafo 1º. A correição ordinária será anunciada por edital, afixado no átrio do Fórum, e publicado no DJE, com pelo menos 15 dias de antecedência, bem como comunicada à OAB da respectiva subseção. Parágrafo 2º. O juiz corregedor permanente seguirá o termo padrão de correição disponibilizado pela Corregedoria Geral da Justiça. Artigo 9. Em até 30 dias depois de assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo, o juiz fará visita correcional às unidades sob sua corregedoria, com o intuito de constatar a regularidade dos serviços, observado o modelo disponibilizado. Parágrafo 1º. A visita correcional independe de edital ou qualquer outra providência, e dela se lançará sucinto termo no livro de visitas e correições, no qual também constarão as determinações que o juiz corregedor permanente eventualmente fizer no momento. Observação:
Aqui dá para perceber que a visita correcional é mais simples que as correições, pois, enquanto aquelas obrigam a lavratura de termo, essa obriga a lavratura de sucinto termo. Parágrafo 2º. Se o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo a partir do mês de novembro, a correição geral ordinária prescindirá da visitia correcional. Artigo 10. O escrivão auxiliará o juiz corregedor permanente nas diligências correcionais, facultada a nomeação de escrivão, ad hoc, entre os demais servidores da unidade. Observação: pode nomear um escrivão só para aquele ato de correição, ad hoc, só para fazer aquela ata. Por exemplo, no caso de o juiz querer fiscalizar os atos do escrivão do cartório. Artigo 11. Durante os serviços correcionais, todos os funcionários permanecerão à disposição do Corregedor-Geral da Justiça, dos juízes assessores da Corregedoria Geral ou do juiz corregedor permanente, sem prejuízo de requisição de auxílio externo ou de requisição de força policial. Artigo 12. Os livros e classificadores obrigatórios previstos nestas normas de serviço serão submetidos ao juiz corregedor permanente para visto por ocasião das correições ordinárias ou extraordinárias, e sempre que forem por este requisitados. Parágrafo único. No caso de registros controlados exclusivamente pela via eletrônica, os relatórios de pendências gerados pelo SAP serão vistados pelo juiz. Artigo 13. Os estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas, sujeitos à atividade correcional do juízo, serão visitados uma vez por mês. Parágrafo 1º. Realizará a visita o juiz corregedor permanente ou o juiz a quem, por decisão do Corregedor-Geral da Justiça, essa atribuição for delegada. Parágrafo 2º. A inspeção mensal será registrada em termo sucinto no livro de visitas e correições, podendo conter unicamente o registro da presença, sem prejuízo do cadastro eletrônico da inspeção perante o CNJ, e após sua lavratura, cópia será encaminhada à autoridade administrativa da unidade prisional, para arquivamento em livro de folhas soltas. Observação: essa visita tratada neste artigo é chamada de inspeção mensal, que terá, também, termo sucinto e cadastro eletrônico dessa inspeção no CNJ, bem como o envio de cópia do termo para o dirigente do presídio. Parágrafo 3º. Ressalvado o afastamento deferido por prazo igual ou superior a 30 dias, ou motivo relevante devidamente comunicado à Corregedoria Geral da Justiça, o juiz corregedor permanente realizará, pessoalmente, as visitas mensais, vedada a atribuição dessa atividade ao juiz que estiver respondendo pela vara por período inferior. Artigo 14. A sistemática prevista no artigo 13 não desobriga a visita mensal às cadeias públicas, sob responsabilidade tanto dos juízes de varas privativas de execuções criminais como daqueles que acumulem outros serviços anexos. Subseção 2ª das apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos. Artigo 15. As apurações preliminares, as sindicâncias e os processos administrativos relativos ao pessoal das serventias judiciais, serão realizados pelos juízes corregedores permanentes a que, na atualidade do procedimento, estiverem subordinados os servidores. Parágrafo único. O Corregedor-Geral da Justiça poderá avocar procedimento disciplinar em qualquer fase, a pedido ou de ofício, pode, também, designar juiz corregedor processante para todos os atos pertinentes e atribuir serviços auxiliares à unidade diversa daquela a que estiver vinculado o servidor. Artigo 16. Os juízes corregedores permanentes comunicarão à Corregedoria Geral da Justiça a instauração de qualquer procedimento administrativo, mediante remessa de cópia da portaria inaugural, para processamento do acompanhamento. Observação: portaria inaugural é aquela que dá início ao procedimento administrativo. E das apurações preliminares pela diretoria da Corregedoria de COG. Segunda das sindicâncias e dos processos administrativos pela Secretaria de Planejamento de Recursos Humanos SPRH. Parágrafo único. Idêntico procedimento adotar-se-á em relação a todos os atos decisórios subsequentes, e ao término do procedimento, remeter-se-á cópia da decisão proferida, consciência ao servidor do decidido, e certidão indicativa do trânsito em julgado. Artigo 17. Eventuais recursos serão entranhados nos autos originais e remetidos à Corregedoria Geral da Justiça. Observação:
Quem julga o recurso da decisão proferida pela Corregedoria Permanente é a Corregedoria Geral da Justiça. Artigo 18. Sem prejuízo da atribuição ao juiz corregedor permanente, o Corregedor-Geral da Justiça poderá aplicar, originariamente, as sanções cabíveis e, enquanto não prescrita a infração, reexaminar, de ofício ou mediante provocação, decisões absolutórias ou de arquivamento.